O ano era 2005. Na tela do cinema surgia um novo e explosivo casal, Senhor e Senhora Smith. Os atores Brad Pitt e Angelina Jolie se apaixonaram durante as gravações e a relação foi em frente. Hoje, 11 anos mais tarde, o casamento, que enfrentou crises por causa da doença da atriz, segue firme. Em 2015, Brad e Angelina protagonizaram um casal em outra produção. E ela assumiu também o papel de chefe dele, como diretora do filme À Beira-Mar. Uma relação que começou no ambiente de trabalho e continuou. Aqui no Brasil, no mundo da música, os cantores Joelma e Chimbinha, que tinham uma união de 18 anos e também eram sinônimos de casamento profissional, botaram um ponto final na vida a dois e no trabalho que faziam juntos na banda Calypso. Os atores Tarcísio Meira e Glória Menezes sempre levaram as relações amorosa e profissional com excelência e provaram para todos que é sim possível fazer um casamento dar certo para toda a vida. Vida pessoal e vida profissional, juntas e misturadas. Mas será mesmo que é possível conciliar estas duas situações quando há perdas ou ganhos nesse tipo de relação? O programa de hoje entra no assunto e nós encontramos casais que dividem ambiente de trabalho e vida pessoal. Como fazer para enfrentar os desafios e dividir as conquistas? Acompanhe conosco, o Assembleia Repórter começa agora. Sandro é cirurgião plástico há mais de 20 anos. Luceli, bem, a Luceli é instrumentadora cirúrgica, mas acredite, trabalhou como advogada um dia. Minha formação é direito, eu sou advogada, né? E depois que a gente se casou, a gente viu a necessidade de ter uma pessoa de confiança que pudesse, além de administrar o consultório, né, também estar com ele nas cirurgias. E aí a gente decidiu que eu então faria o curso de instrumentação cirúrgica. E aí eu mudei totalmente a vida, né? Sim, a ex-doutora Luceli operou uma mudança radical para trabalhar com o Dr. Sandro. Assume suas funções em todas as consultas e cirurgias estéticas do marido. Bater aquele papo descontraído para espantar a atenção das pacientes é uma das atribuições da Luceli. Durante as cirurgias, o companheirismo, a confiança e, claro, muito profissionalismo. E pensar que essa relação começou justamente porque a Luceli precisava fazer uma cirurgia reparadora. Sabe aquele livro do plano de saúde que a gente usa para procurar um médico, uma clínica, um hospital, um laboratório? Foi num desses guias que a Luceli encontrou o marido dela, o Dr. Sandro. Como é que tudo começou, Luceli? Então, eu tinha uma prótese de mama já desde os 18 anos de idade e eu precisava trocar, já estava na hora, né? Isso foi em 2011. E aí resolvi procurar no livrinho do convênio, porque não tinha referência nenhuma, né? Assim, não tinha uma indicação. E fui procurar e achei... Comecei procurando pelos bairros, né? E aí achei o nome do Sandro, né? E aí eu falei, não, é nesse que eu vou. E foi nesse que eu fui, foi o único que eu fui. A relação entre paciente e médico mudou depois que Sandro passou por um divórcio. E adivinhe, quem resolveu tudo? A então doutora Luceli. Houve um dia que havia um retorno dela. Ela era o primeiro horário, né? Esse dia eu estava com alguns problemas pessoais, né? Cheguei um pouco atrasado, né? E, bom, eu cheguei, pedi desculpas, me desculpe, eu cheguei atrasado e tal, né? E, assim, eu já estava meio combalido, né? Ela perguntou, poxa, o que aconteceu, doutor? Né? O senhor está bem? O senhor está bem? Aí eu olhei assim, não estou bem. Aí eu me lembrei, né? Você é advogada, né? Então, eu estou me divorciando e eu preciso de um advogado. Você pode fazer para mim, por favor, esse divórcio? Né? E, bom, e aí o que era para ser a consulta de retorno já se transformou em outro tipo de consulta, uma consulta jurídica, né? Luceli providenciou o divórcio de Sandro. Passado um tempo, foi ela quem se separou do marido. E mais tarde, os dois começaram um relacionamento. O próximo passo foi Luceli fazer o curso de instrumentadora
e o casal passou a trabalhar junto. Como é que é trabalhar, doutor Sandro, com a mulher, Luceli? É muito bom, assim, pelo seguinte princípio, né? A confiança mútua, né? A tranquilidade que a gente tem por lá, e o que você faz, né? O trabalho é um trabalho difícil, mas a gente faz com carinho, faz com dedicação. E se eu tô com quem eu amo e a pessoa que eu confio de verdade, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que a gente percebe muita coisa de melhor nisso. Luceli e Sandro festejam as vantagens de trabalharem lado a lado há 3 anos. Eu vejo, né? Porque se não fosse assim, nos veríamos apenas à noite, Isso. talvez, né? A gente se vê mais, né? A gente fica mais juntos. E eu acho que para as pacientes também isso é bacana, né? Elas gostam de saber que é um ambiente familiar, elas gostam de saber que na hora de examinar eu vou estar ali do lado, para elas não ficarem com vergonha, As enfim. pacientes sabem que vocês são marido e mulher, vocês contam, né? Sabe. E elas gostam, né? E Elas acham interessante isso. Elas se sentem mais à vontade. O casal criou regras para dividir o que é o trabalho e o que é a relação marido e mulher. O ambiente de trabalho é, né, exclusivamente do trabalho. Então, a gente, né, procura se concentrar, né? Lógico, o nível de respeito a gente mantém um pelo outro, né? E eu considero, assim, que para eu respeitar uma pessoa, né, de uma forma corriqueira, uma pessoa desconhecida, né, é uma coisa. Mas a pessoa que eu amo, eu acho que eu não tenho que respeitar menos, eu tenho que respeitar mais ainda. Então, o que a gente faz é dessa forma. Você procura sempre, né, levar o trabalho de uma forma bem profissional, né, e estabelecer sempre a confiança, o respeito ali naquele momento ali, a gente até para poder desenvolver melhor o trabalho. E você observa o doutor Sandro como marido ou como patrão? Como colega marido, de trabalho? Como marido, mas assim, admiro ou admiro como cirurgião, né? Assim, tem uma admiração, tem um respeito, mas sempre como marido, claro. Regras, palavra-chave para que a junção casamento-trabalho tenha sucesso. Para a terapeuta de casais Tatiana Leite, o Sandro e a Luceli estão no caminho certo. Vamos pensar na particularidade dessa profissão? Então, assim, ele é um cirurgião que tem horários diferentes, né? E ela acaba ajudando ele, faz parte da equipe. Tem overdose? Eu acho que eles estão ganhando mais. Porque se eles tivessem profissão diferente, eles sairiam prejudicados no ficar juntos, né? Enquanto casal. Então, eles estão usando a profissão dos dois para poder ficar juntos. Então, eles estão tirando um proveito, uma vantagem dessa situação de trabalhar juntos. Para o relacionamento amoroso, a gente precisa de um certo grau de suspense, uma certa imprevisibilidade, se a gente for pensar, porque isso faz parte do relacionamento amoroso, coisa que não tem no ambiente de trabalho. Então, de repente, alguns dias da semana, almoçarem separados, fazer alguns happy hours, alguns encontros com amigos diferentes daqueles que eles têm no dia a dia, até para eles terem conversa, terem assunto para falar, para parecer essa coisa que eu falei do imprevisível, do inusitado, né, daquela coisa que eu vou contar pro outro. Isso faz bem para qualquer relacionamento. Tem uma relação de confiança que é extrema, que é séria, porque ela é a pessoa que eu mais confio no mundo, certo? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade de ficar mais tempo juntos. Pode existir algum tipo de desgaste ou algum cansaço? Sim, é normal, mas eu prefiro muito mais eu estar cansado, estar desgastado de trabalho, de estresse ao lado da minha esposa do que estar com uma pessoa estranha. Nossa cultura de brasileiro é assim, casa é uma coisa, trabalho é outra e ponto final, né? Se você for ver isso na cultura de outros países, os países mais envolvidos, as pessoas elas sabem compactuar melhor os assuntos e inclusive o trabalho, né? Então a gente procura fazer da melhor forma possível, certo? Sem deixar prejuízo em área nenhuma. Acho que isso é essencial, você tentar resolver tudo, né, a ponto de no dia seguinte já estar tudo tranquilo, tudo bem.
Azar no amor, sorte nos negócios. Será que essa relação procede? O Paulo e a Valderez terminaram um casamento de 17 anos. Esfriou na vida do casal, esquentou nos negócios, como é que é isso? Eu trabalhava em outro lugar, numa loja, trabalhou com o pai dela num cartório. E como é excelente vendedora, eu fiz um convite a ela, se pudesse vir ajudar. Então ela veio e nós estamos aqui até hoje, já fazem 15 anos. Então eu acho que foi bom para todos os lados, tanto para mim no comércio quanto para ela também, né? Para mim foi ótimo eu ter vindo para cá, ficar perto dos meus filhos, inclusive, que eles trabalham junto com a gente. E foi bom, porque deu um crescimento em tudo aqui e a amizade que a gente tem também, que eu acho que é muito importante passar isso para os filhos, né? Paulo e Valderez saíram no lucro. Depois da separação, viraram sócios numa loja de comidas congeladas. Porém, sem esfriar o respeito e a admiração de um pelo outro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que eu procurei sempre preservar muito, né? E a gente mantém essa amizade, agora no trabalho tá perfeito. Aí ficou um casamento perfeito, entendeu? O casamento nos negócios ficou ótimo. A harmonia entre o Paulo e a Valderez é tamanha no trabalho que tem cliente que nem desconfia que eles não são marido e mulher. Tem clientes que vêm aqui, eles falam, mas vocês não são casados? Não, não somos, né? Puxa, mas tinha certeza, porque não sei o quê. Eu, inclusive, já me acostumei agora. Antes eu não achava meio estranha, ela também, né? Dá uma lembrança para sua esposa, dá uma lembrança para seu marido, né? E antigamente a gente dava satisfação, falava, não, nós somos separados. Então agora tudo bem, a gente recebe de uma boa, né? Desde a separação, já se passaram 28 anos. O ex-casal aprendeu a lidar bem com a nova forma de relacionamento e passou isso para os 3 filhos. Débora, a filha, curte a condição dos pais. É ótimo, que é o que eu falo para todo mundo, que eu nunca senti falta de nenhum dos dois, né? Que tá todo mundo sempre junto. É super legal. Débora até ri da situação e não é para menos. Ela passou a mesma experiência com o ex-marido. E eu também trabalho com ex-marido, então acho que é de família. A gente terminou e continua amigo. Super amigo. Eu, por sinal, sou madrinha de casamento dele. A história de Débora casou com a dos pais. Por isso, esse jeito tranquilo dela encarar o fim do próprio relacionamento. Para a terapeuta de casais, fruto de um aprendizado que veio de casa. Os filhos vão estar olhando os pais como modelo e entendendo, né, que esses pais conseguiram lidar, né, com essa diferença que existia talvez num relacionamento amoroso, mas que nesse relacionamento de trabalho, nesses moldes, existe essa admiração, esse respeito. Isso é muito importante nas relações humanas. Não é porque o relacionamento acabou e a gente também tem que ver como acabou esse relacionamento. Às vezes, de fato, o relacionamento desgastou, desinteressou e eles resolveram, né, acabar o relacionamento entre marido e mulher, mas eles podem ter outros tipos de relacionamento. Por exemplo, eles podem ter nutrido uma grande amizade, né, um grande respeito pelo outro, uma grande admiração pela pessoa. E aí, às vezes, o projeto de vida que eles têm cabe esse respeito, essa admiração, essa amizade. Então, eles podem sim construir uma relação de trabalho, independente da relação amorosa que um dia teve e que já não existe mais. O que aconteceria se vocês deixassem de ser amigos agora? Nem imagino, nem penso nisso, não consigo pensar, vai ser difícil. É difícil imaginar isso. A gente está sempre em contato, sempre falando, e um sempre querendo ajudar o outro, que eu acho que é o importante. Eu falo que a vida é administrar. A administração também é o que regra a vida de César e de Vânia. A gente administra não tentando falar de trabalho em casa, trabalho, casa, família. O César e a Divânia se conheceram no trabalho. Eram funcionários de um salão de beleza. Ele cabeleireiro, ela manicure. Logo resolveram se juntar. O tempo passou, a relação e a profissão ganharam espaço. Esse espaço aqui, um salão de beleza só deles. César, como é que é viver e trabalhar junto, marido e mulher?
Para mim é maravilhoso. Eu já estava, quando houve a minha separação, eu procurei uma pessoa que trabalhasse na mesma área para poder entender o tempo de trabalho e a gente ficar mais junto. Quando eu cheguei, ele já estava. Depois a gente se conheceu e a gente começou a namorar, depois casou. No começo da relação, foi difícil separar os assuntos do trabalho e de casa. Resultado? No início, a gente chegava, conversava um pouco, mas ele começou a falar, não pode, tem que deixar as coisas do trabalho em casa, as coisas de casa tem que ser outras, senão ia juntar muito, né? Aí a gente começou a conversar até que agora a gente não fala mais de trabalho. E quando essas coisas se misturavam, não dava certo? Quando falava de trabalho em casa, tá toda a família, né? E acaba acontecendo o quê? Entrando em atrito. Porque um concorda, outro não concorda, aí vem um e fala assim, não concordo com isso. E aí vem toda a família entrando em um detalhe que não está passando junto no trabalho. Por isso que a gente evita levar problema de trabalho para casa. A rotina do casal é sempre a mesma durante toda a semana. Os dois atendem os clientes e se ajudam quando aparece algum problema. Você divide o trabalho, a hora boa, a hora o momento ruim, que tem os altos e baixos. Tem a hora que quando um está para baixo, o outro vai lá e levanta. Isso é muito bom, isso é muito importante. Sempre um combinar com o outro, né? Acho que esse é o segredo. Juntos há 9 anos, César e Divânia só têm folga mesmo aos domingos, quando o salão fecha. O casal divide as responsabilidades no serviço. Está no caminho certo para a terapeuta Tatiana Leite. Casais que têm a mesma profissão, talvez tenha uma coisa importante que a gente deve ressaltar, que é a questão da afinidade, né? Então, a profissão, as mesmas paixões, os mesmos projetos, isso traz, né, uma familiaridade, um entendimento, então uma proximidade para o casal. César e Divânia passam horas assim, um bem pertinho do outro, e admitem, não conseguem ficar longe. E já pensaram numa forma para, acredite, aumentar o tempo juntos. O lazer mesmo que a gente está pretendendo é ir para a praia, né? Desce no sábado à noite, volta no domingo à tarde, ou vai para uma casa de campo, uma pousada. É isso que a gente está procurando fazer uma vez por mês, para a gente poder ficar com a mente mais tranquila e mais junto ainda. E o casal apaixonado garante. Não tem overdose de César 24 horas por dia? Não, imagina. Pelo contrário, quando eu estou longe dele, eu sinto saudades. A distância que ela fala, geralmente, é quando um vai ao banco, o outro fica, ou um vai numa loja, o outro fica. Aqui é 30, 40 minutos que fica distante, a gente já quer ficar junto novamente. Quanto mais tempo um pertinho do outro, melhor. Essa também é a receita do jovem casal Daniel e Luciana. Com eles, a mesma coisa. Nada de overdose um do outro. Não tem não. A gente se dá bem. Como a gente não trabalha um do lado do outro, assim, a gente não tem contato o dia inteiro, a gente acaba não tendo overdose de Luciana, não. Não tem overdose de Daniel? Não tem, não. Acho que como a gente já se conheceu assim, então acho que veio automático trabalhar. Então acho que, sei lá, é difícil o dia que ele fica lá e eu aqui. O Daniel e a Luciana trabalham juntos na mesma empresa. Ele aqui e ela do outro lado da sala, não dá nem para ver onde. Mas essa distância não impediu os dois de iniciarem um namoro há mais ou menos 2 anos e 3 meses. É isso, Daniel? Isso mesmo. Eu vou medir essa distância em passos. 35 passos separam a mesa do Daniel da mesa da Luciana. Luciana, o próximo passo é o casamento? Ai, não sei, depende dele, né? Aqui o namoro em empresa e ficar perto do namorado é uma espécie assim de test drive para o casamento, para saber se dá certo aqui, se vai dar certo no casamento? Talvez, porque a gente tem que se ver todos os dias, se aturar todos os dias, é um pouco desafio. A relação no trabalho segue algumas regras. Por exemplo, um sempre respeitar o espaço e o tempo do outro. Você já mantém uma estratégia assim de não misturar assuntos do trabalho com assuntos do relacionamento, do namoro de vocês? Às vezes quando tá rolando alguma crise, assim, a gente fala, chega de trabalho, não vamos falar de trabalho, não deixa eu falar. Aí a gente dá uma cortada às vezes. Um tá muito cansado do trabalho, a gente fala, não vamos mais falar de trabalho, pelo menos por hoje, só para dar uma descansada. Porque
acaba sendo automático falar de trabalho. No dia a dia, sempre um assunto puxa para o trabalho, a gente acaba falando um pouquinho disso, mas aí quando a gente percebe que está falando bastante, a gente dá um tempo e dá uma segurada. Quais são as vantagens de trabalhar junto com a namorada para o trabalho? Para o trabalho? É alguém que eu sei que eu posso contar em qualquer hora. Se eu tiver com algum problema, eu sei que ela pode me dar conselhos e vice-versa. A gente acaba passando muita coisa um pro outro. Tem relação de hierarquia aqui? Ela é sua subordinada, você é subordinado a ela? Não, a gente trabalha em equipes totalmente diferentes, a gente exerce as mesmas funções, só que em equipes separadas, cada um cuidando de um cliente aqui dentro. E desvantagens de estar com a namorada? Até agora eu não encontrei nenhuma. Muita gente me pergunta como é que eu aguento ver todo dia a namorada, mas eu tô acostumado e até agora eu não vi problema nisso. Quais são as vantagens de ter um namorado perto do trabalho todos os dias, vendo o dia inteiro? Acho que a troca de experiência, um conhece com quem lida, então pode dar opiniões melhores para ajudar. Só que de vez em quando surge um probleminha assim. Coisas típicas de um casal jovem. Às vezes só quando passa algum cliente bonito, alguma coisa assim, a gente não pode olhar, porque, né, o namorado tá aí do lado. A gente tá numa empresa que só tem mulher praticamente, 90% é mulher. E às vezes mesmo eu estando tranquilo, ela fica com ciúme, mesmo eu não tendo feito nada, então esse é um problema. É isso, Luciano? Eu acho que não. Eu só implico quando realmente tem motivo. Daniel e Luciana sabem que é preciso superar esses pequenos obstáculos que a rotina do casal que trabalha junto reserva. E assim, pensar no futuro da relação. Dentro do nosso projeto de vida, está inserindo um dia casar, arranjar um trabalho, construir uma família, ter uma casa. Então, ter alguns sonhos e que se eu tenho afinidade com essa pessoa que eu estou namorando e que eu estou construindo com ela, pode ser sim que solidifique a relação e a gente venha a se casar e tenha esse projeto concluído, que seria também uma empresa, né? Então, pode ser que eles consigam juntar essas duas coisas. É possível. E se esse casal de namorados estiver usando esse tipo de situação meio que para ver como é que é estar junto? Um teste. Um test drive do casamento. Tá errado? Tá certo? Não, porque a gente vai testando, né, nas nossas relações no dia a dia, para a gente ver se a gente tem as afinidades, tem o respeito. Então, eles estão testando ali, né? E pode levar a experiência que eles estão tendo nessa empresa, eles podem levar para o casamento deles. Se um dia um for para outro emprego, a gente vai penar um pouquinho no começo para acostumar, porque a gente já está num nível que está muito bom assim do jeito que está. O que você espera do futuro da relação com o Daniel? Eu espero que continue assim como é hoje, porque é um relacionamento saudável e que a gente case, com meu anel, lógico, mas que a gente case e continue trabalhando e vivendo juntos. É legal quando esse tipo de acontece, né? Esse casamento que acontece, o casamento amoroso e o casamento parece que profissional também. Que às vezes a gente até olha para esse casal como se só existisse os dois juntos. Fica até difícil você olhar um e não enxergar o outro. Então cria. Às vezes tem muitos casais que seguem essa profissão juntos e faz isso por escolha mesmo e acaba virando até uma identidade daquele casal. A gente começa a passar a enxergar aquele casal como se fosse às vezes um. A mulher que mudou de carreira para trabalhar com o marido. Os ex-companheiros que deram certo no negócio. O casal que colocou a aliança do amor e do trabalho. E os namorados de ofício que batem o ponto de olho no currículo A2. Cada um segue a sua fórmula pelo bem conjugal e profissional. Uma relação onde não há fim de expediente. O Assembleia Repórter chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.